Ele não foi tão conhecido quanto Moisés, nem fez cair fogo como Elias. Mas quando Eliaúde falava, o céu ouvia e os reis perdiam o sono. Dizem que sua voz era como o primeiro trovão da tempestade, ainda não assusta, mas já ninguém tem coragem de continuar falando. Ele caminhava sozinho, descalço, com o vento nas costas e uma palavra que não pedia permissão. Eliaúde não se calava diante dos reis. Ria na cara dos sacerdotes e levantava a tempestade quando a justiça dormia. Essa é a história de um homem que o mundo quase esqueceu. Mas Deus não o esqueceu. Bem-vindo ao relato Eliaúde, o profeta que enfrentava reis com a tempestade, com fé, força e uma pitada de humor santo. Se você também acredita que a verdade pode balançar até mesmo o trono, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa história. Agora sim, vamos começar. Nas colinas silenciosas entre Judá e Benjamim, onde os pastores evitavam subir quando o vento mudava de direção e as figueiras cresciam tortas, uma manhã começou sem sol, sem canto de pássaro e sem nenhuma vontade do céu de se abrir. As nuvens, densas e pesadas como lã molhada, giravam em círculos baixos, abafando a claridade e trazendo ao chão um silêncio espesso, como se o mundo estivesse à espera de uma ordem que ainda não fora dada. Foi nesse intervalo entre a noite e o dia, quando tudo parecia suspenso, que o trovão falou pela primeira vez. Não houve relâmpago, nem aviso de chuva, apenas um estalo profundo, seco, como uma palavra pronunciada com autoridade por uma boca que ninguém via. Outros 2 trovões se seguiram, espaçados, cada um mais grave que o anterior, como se o próprio firmamento estivesse marcando o nascimento de algo ou de alguém. E nesse exato momento, numa casa simples construída de barro, com teto baixo e cheiro de óleo queimado, uma criança veio ao mundo com os olhos abertos e a pele fria, mas viva, olhando em linha reta, como se reconhecesse o que havia acima da casa. O ancião mais velho da aldeia de Quelá disse que nunca ouvira 3 trovões antes do orvalho. A parteira afirmou que o menino não chorou por medo, mas por desafio. E a mãe, exausta e muda, apenas apertou a criança contra o peito enquanto os sons da natureza, antes silenciosos, voltavam devagar como se tivessem pedido permissão. Deram-lhe o nome de Eliaúde. E logo os mais antigos comentavam que o nome vinha carregado demais para alguém tão pequeno, pois trazia ecos de profecia e memória de juízo. Mas o que espantava não era o nome, e sim o que crescia com ele. Desde os primeiros anos, Eliaúde olhava para o céu não com esperança, mas com suspeita, e falava frases incompletas que deixavam os adultos desconfortáveis, como se tivessem sido ouvidas antes em algum pergaminho perdido. Não era rebelde, tampouco dócil, apenas diferente, como se fosse feito de outro barro, um barro que retinha trovão dentro de si. Aos 5 anos, traçou com os dedos um caminho torto na areia, e com um sorriso ausente, disse que ali era por onde Deus passava quando precisava descansar da criação. Ninguém respondeu, nem corrigiu. O velho escriba aposentado de Jerusalém, que ensinava os filhos dos poucos homens que ainda respeitavam os livros, tentou ensinar a Eliaúde as letras da Torá. Mostrou-lhe o Aleph, explicou que era letra muda, símbolo de força que não se ouve. E o menino, olhando fixamente o papiro, respondeu que o Aleph era como o trovão. Primeiro vinha a luz, e depois a voz, como se o som fosse só lembrança do que já havia brilhado. A partir desse dia, o escriba passou a observar mais do que ensinar, pois percebeu que as mãos do menino escreviam ao contrário, com traços curvos e ordem invertida, e que mesmo assim os desenhos tinham ritmo e beleza, como se fossem destinados a olhos que ainda não nasceram. Com o tempo, Eliaúde ganhou o hábito de subir no telhado da sinagoga abandonada, principalmente quando o céu se fechava. Ali, de pé sobre as telhas velhas, deixava o vento cortar seu manto enquanto falava com o horizonte como se esperasse resposta.
Um dia, durante uma dessas vigílias, gritou ao céu que a verdade caísse junto com a chuva, e naquele mesmo instante, um galho seco de figueira foi lançado dos ares, cravando-se a poucos centímetros de onde ele estava. Os camponeses, que assistiam à cena de longe, ficaram em silêncio. Alguns recuaram. Outros ajoelharam. Nenhum esqueceu. E o menino, olhando o galho enfiado nas telhas, apenas murmurou que, se a verdade não atingira ninguém, era porque ainda havia esperança para todos. Com o passar dos anos, o nome de Eliaúde passou a circular além das fronteiras da aldeia. Vinham agricultores, comerciantes, até soldados em folga, curiosos por ver o menino que falava com o trovão e que dizia frases como quem fizesse perguntas ao céu, mas que soavam como respostas aos homens. Contavam que uma vez dissera a um criador de cabras que deixasse de chamar os animais de meus, pois o que é de um homem morre com ele, mas o que é de Deus permanece. Diziam também que ele certa vez convenceu 2 irmãos a dividir uma cabra não ao meio, mas por dias da semana, e que essa mesma cabra viveu o dobro dos anos esperados. Outros riam dessas histórias, chamando-o de excêntrico, de poeta descalço ou até de perturbado. Mas ninguém conseguia ignorá-lo, e isso era o que mais incomodava os chefes locais. O ancião de Quelá, fiel às regras e à paz dos dias iguais, tentou silenciá-lo, com advertências e isolamento. Ordenou que ele não entrasse no templo, que não falasse nos mercados, que se calasse durante as festas. Eliaúde obedeceu parcialmente. Saiu da aldeia por 7 dias, dormiu sob uma figueira seca nas colinas, falou apenas com o vento. No 3º dia, uma tempestade caiu sobre Quelá com força inesperada, inundando parte das plantações e arrancando o teto da casa do próprio ancião. A figueira, no entanto, permaneceu em pé, e Eliaúde, seco sob ela, voltou à aldeia como quem apenas terminara um descanso. A partir dali, começaram a chamá-lo de Filho da Nuvem, uns com devoção, outros com sarcasmo, mas sempre com um certo cuidado, como se nomear esse menino fosse tocar no sagrado com as mãos sujas de terra. Dizem que ele nunca teve medo de morrer, mas que certa vez afirmou que só temeria o dia em que o trovão não respondesse à sua voz, pois isso significaria que o céu já não o escutava. E enquanto essa resposta continuasse ecoando, mesmo em forma de vento, de chuva, de galho caindo do alto, ele saberia que ainda estava onde deveria estar, entre a terra e o firmamento, dizendo o que ninguém queria ouvir, mas que já não podia ser ignorado. Não era comum que profetas entrassem em palácios, nem que camponeses fossem convidados aos banquetes dos reis. Mas naquela primavera quente e inchada de uvas e rumores, o nome de Eliaúde já havia ultrapassado os vales e ecoado até nas muralhas do palácio do rei Azarias, que governava com mais vaidade do que virtude, mais sede de glória do que temor ao Eterno. O rei, ouvindo falar de um certo filho da nuvem que falava com o céu e confundia juízes com metáforas, ordenou que o trouxessem não como servo ou como criminoso, mas como espetáculo, algo entre adivinho e atração. Queria vê-lo de perto, talvez rir, talvez se assustar, mas sobretudo dominá-lo com ouro, elogios e fartura, pois era assim que o poder tentava calar as vozes indesejadas, alimentando-as até que perdessem a fome. Eliaúde chegou ao portão do palácio com os pés cobertos de pó e os olhos carregados de vento. Não pediu entrada, não agradeceu a recepção, não levou presente. Entrou sem pressa, como se cada degrau lhe pertencesse por direito de nascença. E ao cruzar os pátios internos, onde as fontes cantavam sobre mármore e os pássaros eram mantidos em gaiolas de prata, olhou ao redor com curiosidade silenciosa, como quem contempla uma casa construída com esforço, mas sem raízes. No salão do banquete, as mesas estavam cobertas com frutas recém-colhidas.
jarras de vinho que exalavam um perfume doce e viscoso, e mulheres com véus translúcidos dançavam ao som de harpas afinadas demais para serem honestas. O rei, gordo de conforto e satisfeito com seu próprio nome, levantou-se para receber o estranho com um sorriso calculado e uma frase ensaiada. Mas Eliaúde não esperou o fim do gesto. Atravessou o salão sem desviar o olhar. Parou diante da mesa principal, onde estavam os conselheiros, os sacerdotes e os bajuladores de sempre, e apenas estendeu a mão em direção ao vinho. Não para beber, mas como quem mede o peso de um espírito invisível que pairava sobre as taças. O ar ficou denso, e o murmúrio cessou. As dançarinas pararam no meio do giro, os músicos erraram a nota seguinte. O profeta então falou, não com grito, mas com uma firmeza de quem não teme estar em minoria. Que era vão o vinho que não alegrava o coração sincero, que eram ocos os sacrifícios oferecidos por mãos, que também apedrejavam, que eram ocas as bênçãos pronunciadas por lábios que beijavam ídolos pela manhã. Disse que os sacerdotes haviam vendido sua autoridade por sacas de trigo, que os levitas haviam aprendido a fingir unção como quem aprende a fingir febre, e que o templo estava tão cheio de fumaça que já não se via o altar, apenas o incenso. E enquanto as palavras caíam como poeira sobre os ombros do rei, um vento discreto começou a entrar por entre as colunas do salão, balançando os véus, soprando as jarras, esfriando a superfície dos cálices até que o vinho perdesse o brilho, como se tivesse envelhecido de repente. O rei tentou sorrir, mas o gesto ficou preso no rosto, como uma máscara rachada. Alguns servos correram para fechar as janelas, mas o vento vinha de dentro. Foi então que uma das jarras caiu, estilhaçando-se sobre o chão liso, e a mancha púrpura se espalhou com velocidade, como sangue impaciente. Eliaúde olhou para aquilo, inclinou a cabeça como quem ouve um aviso e saiu pela mesma porta por onde entrou, deixando para trás um salão em silêncio, um rei paralisado e um cheiro de vinho azedo que nenhuma fragrância conseguiu apagar por muitos dias. Naquela noite, o palácio se encheu de inquietação. Os servos cochichavam que o profeta havia amaldiçoado a festa. Os soldados se perguntavam se a guerra viria do céu. Os conselheiros preparavam desculpas para justificar a cena. E o rei, sozinho em seu quarto, sonhou com trovões que falavam seu nome de trás para frente. Pela manhã, ordenou que ninguém mais mencionasse o nome de Eliaúde em sua presença. Mas era tarde. Nos povoados ao redor, começaram a repetir o que havia sido dito com exageros, com erros, com poesia, mas sempre com a mesma certeza, que o céu havia visitado o palácio e que o rei não havia sabido o que fazer com isso. Diziam que Eliaúde não era como os outros, que não pedia esmolas nem pedia perdão, que não trazia profecias como quem vende sal, mas como quem entrega pedras com as quais será depois apedrejado, e que, por onde passava, os homens riam de nervoso e as mulheres sentiam no ar o perfume da chuva antes dela cair. Daquele dia em diante, ninguém mais duvidou de que Eliaúde falava com o céu. O que ainda restava saber era por quanto tempo o céu continuaria respondendo e quem teria coragem de ouvi-lo. Não havia casa, nem tenda, nem mesmo uma pedra marcada como lugar de descanso onde Eliaúde permanecesse mais de 3 dias. Dizia-se, nas vilas cortadas pelas trilhas poeirentas da Judéia, que o profeta dormia onde o vento assentava a poeira, comia o que lhe era dado e falava o que ninguém ousava pensar. Alguns afirmavam tê-lo visto repousando sob as sombras inclinadas das oliveiras, com os olhos abertos e fixos no céu, como quem cochilava esperando uma resposta. Outros juravam que ele caminhava durante a noite, silencioso como chuva fina, parando diante das casas dos aflitos apenas para deixar um pedaço de pão ou uma palavra sussurrada em sonhos. E havia os que diziam que ele conversava com corvos, que os chamava pelo nome e que recebia deles notícias que ainda não haviam acontecido.
sem moradia fixa, sem discípulos, sem bolsa de dinheiro ou mantos de prestígio, Eliaúde tornou-se uma figura difícil de acompanhar e mais ainda de entender. Aparecia em mercados sem ser visto chegando, sentava-se à sombra dos poços apenas para escutar, nunca para pedir. Em uma aldeia de tecelões, passou 3 dias sem dizer uma palavra, apenas observando os dedos das mulheres trançarem fios coloridos. No 4º dia, desenhou no chão, com um pedaço de carvão, um tear partido no meio, e ao lado escreveu, invertido: os que só tecem para si mesmos em breve, esquecerão como se faz nó. E então partiu, deixando o carvão e uma leve inquietação no ar, como se algo invisível tivesse sido desatado. Eliaúde não era amado por todos, mas era escutado. Alguns o recebiam com desconfiança, oferecendo-lhe água em recipientes rachados e pão endurecido, esperando que ele se ofendesse ou amaldiçoasse suas casas. Outros o testavam com perguntas capciosas, na esperança de flagrar alguma contradição. Mas Eliaúde não debatia. Respondia com imagens, metáforas ou silêncio, e nada, para os orgulhosos, era mais insuportável do que não receber resposta. Numa vila próxima ao Mar Morto, um homem rico tentou comprar sua presença com promessas de um quarto, roupas limpas e 3 refeições ao dia, desde que o profeta não falasse sobre juízo, nem criticasse os altares domésticos, nem mencionasse os pecados públicos da cidade. Eliaúde ficou parado à porta da casa por tempo suficiente para as moscas se incomodarem, e então deu meia volta sem dizer nada. No dia seguinte, os ventos levantaram a areia e cobriram parte das plantações do homem, o que bastou para que os vizinhos declarassem que Eliaúde havia falado com os elementos em língua secreta. As crianças, por outro lado, adoravam-no. Corriam atrás dele pelas ruas de terra batida, ofereciam figos murchos, imitavam seus gestos e repetiam as frases que ouviam sem compreender, como quem decora encantamentos. Ele lhes ensinava a contar trovões, a ouvir o tempo entre a luz e o som, a decifrar o humor do céu pelas curvas do vento. Nunca lhes dava ordens, apenas deixava perguntas no ar, perguntas que voltavam dias depois, como ecos que só os pequenos sabiam captar. E, curiosamente, as mães não o proibiam de chegar perto. Algumas diziam que os filhos dormiam melhor nas noites em que ele passava pela aldeia. Entre os lavradores, espalhou-se o boato de que Eliaúde tinha o dom de amaldiçoar colheitas com um olhar ou de fazê-las florescer com um aceno. E como todo boato que se aproxima demais do medo, passou a ser tratado com reverência silenciosa. Um fazendeiro que certa vez se gabou de não precisar de orações, viu sua plantação secar em 3 dias. Outro, que acolheu o profeta sem pedir nada, colheu 2 vezes mais do que esperava. Mesmo em tempo de seca, as coincidências se acumulavam com rapidez desconfortável, e ninguém mais ousava chamá-lo de lunático em voz alta. Durante algum tempo, Eliaúde perambulou pelas fronteiras de terras controladas por senhores que não seguiam a lei, onde os profetas eram presos ou ignorados, e onde os juízes eram nomeados pelo peso da bolsa. Lá, ouviu histórias de mulheres expulsas por se recusarem a vender seus filhos à guerra, de anciãos açoitados por recusarem o imposto injusto, de caravanas assaltadas por soldados com licença régia. Eliaúde ouviu tudo sem piscar, escreveu algo em pedaços de couro e partiu sem prometer mudança. Mas 1 semana depois, raios atingiram os estábulos do senhor local, e isso foi o suficiente para que sua presença se tornasse lenda entre os que viviam com medo. Não havia teto que o prendesse, nem muralha que o detivesse. Diziam que onde dormia o profeta, o céu ficava inquieto. Que onde pisava, os homens pensavam 2 vezes antes de levantar a mão contra o fraco. E que sua presença não era conforto, mas uma lembrança viva de que o Eterno ainda prestava atenção nos caminhos dos homens, mesmo quando estes preferiam esquecer. Aos poucos, Eliaúde deixava de ser apenas o homem do trovão e se tornava algo mais sutil e mais incômodo.
um reflexo empoeirado da verdade que os reis tentavam esconder atrás das cortinas, que os sacerdotes empurravam para os fundos do templo, que os ricos abafavam com perfume e ouro. Ele era, como diziam alguns em voz baixa, o tipo de homem que lembrava o que ninguém queria lembrar e que fazia isso sem precisar de casa, de púlpito ou de espada. E talvez por isso fosse impossível capturá-lo, porque o que não tem teto também não tem trincheira. E o que não se prende a lugar algum também não pode ser derrubado. Não se sabe quem o chamou, nem com que palavras ou intenção. Mas certo é que Eliaúde chegou à cidade de Ezor numa manhã abafada, quando o ar parecia mais denso que o pó, e os corvos voavam baixo demais para um dia sem cadáveres. Era um lugar orgulhoso de sua ordem e de seus tribunais. Havia juízes com anéis nos dedos e escribas que escreviam sentenças antes mesmo de ouvir o caso. As paredes do prédio da justiça eram altas e pintadas com cal nova, e os soldados que guardavam a entrada vestiam-se como se ali se decidissem os rumos do mundo. No entanto, naquela semana, algo fugia do protocolo. Um conflito havia surgido entre o filho de um dos governadores regionais e uma viúva do bairro dos Oleiros a respeito de um terreno que ninguém lembrava quem havia medido primeiro. A justiça local, movida por interesses e simpatias, preparava-se para decretar a propriedade ao jovem, um rapaz de fala rápida e sorrisos treinados, enquanto a viúva era aconselhada a aceitar a perda com dignidade e resignação espiritual. Eliaúde não entrou no prédio, não pediu audiência, não recorreu a rolos nem citações da lei. Em vez disso, sentou-se no meio da praça central, próximo ao poço público, com o bastão encostado ao joelho e os olhos semicerrados pela luz seca do meio-dia. Não disse uma só palavra. E ainda assim, os que passavam por ali começaram a se agrupar ao redor. Primeiro, curiosos. Depois, inquietos. Por fim, os próprios envolvidos na disputa, conduzidos não por intimação, mas por um silêncio que parecia conter expectativa e julgamento. Quando o filho do governador chegou, montado em cavalo branco e cercado de auxiliares, desceu com desdém disfarçado de cortesia. A viúva chegou a pé, com um pano nos ombros e o cansaço de quem já sabia qual seria o veredito. E diante do profeta, ambos ficaram de pé, como se esperassem que ele quebrasse o silêncio com alguma sentença celestial. Mas Eliaúde apenas se levantou. Lentamente, ergueu o bastão e fincou-o na terra seca entre os dois. Não olhou para nenhum deles. Não levantou a voz. Apenas ficou ali, parado, com o vento girando ao redor de seu manto desbotado. E no espaço de 2 minutos, a sombra de uma nuvem passou sobre a praça, o ar esfriou levemente e os pássaros calaram. Foi o bastante. O jovem herdeiro empalideceu, murmurou algo inaudível e virou as costas. A viúva não se moveu. Os espectadores, sem entender o que exatamente havia acontecido, sentiram que não precisavam de mais nada. E os soldados, que haviam sido enviados para manter a ordem, perceberam que não havia mais desordem alguma para conter. Naquela tarde, o tribunal permaneceu fechado. Nenhum juiz apareceu para trabalhar. Um escriba disse ter tido um sonho com escamas caindo de seus olhos e se recusou a escrever sentenças por 7 dias. Eliaúde, por sua vez, saiu da cidade como entrou. A pé, sem escolta, sem pagamento, sem declarar vitória. Mas nos dias que se seguiram, outros casos começaram a ser julgados com mais cautela, mais escuta e menos pressa, como se a sombra daquele bastão ainda estivesse fincada na praça, mesmo após sua partida. E assim, ele passou a ser chamado de juiz sem tribunal, bastão da balança invisível, ou, pelos mais irônicos, o advogado que cobra com o clima. Os reis o temiam não porque ele ameaçasse, mas porque ele aparecia. E sua presença, por si só, era já um tipo de profecia. Os sacerdotes o evitavam, pois ele não pedia bênção, mas observava os incensários com olhos de quem via fumaça demais e fogo de menos.
Os escribas falavam dele com cuidado, porque nenhuma parábola que escreviam era mais lembrada do que o silêncio que ele impunha sem levantar a voz. Não havia trono, nem altar, nem muralha que o impusesse. E mesmo assim, sua justiça começava a se espalhar como cheiro de relva molhada antes da chuva discreta, inesperada, mas impossível de ignorar. Não por imposição, mas por contraste. Porque onde todos falavam, ele calava. Onde todos argumentavam, ele permanecia. Onde todos se defendiam, ele ficava imóvel. E o mundo, por um instante, parecia ser lembrado de que ainda havia um céu acima das leis dos homens. Diziam que o templo no alto da colina de Endor jamais havia sido tocado pelo vento. Seus muros eram tão espessos que abafavam até os sussurros das folhas, e suas colunas tão bem polidas que a poeira se recusava a ficar. Os sacerdotes, orgulhosos de sua linhagem e do brilho de seus ornamentos, caminhavam pelo santuário como se deslizassem sobre mármore sagrado, e as cerimônias, embora longas, eram impecavelmente ordenadas, oferendas sem erro, cânticos sem desvio, preces sem pausa. Mas naquele tempo não havia resposta. A fumaça subia sem resistência, mas o céu permanecia mudo, e o povo, cada vez mais calado, começava a olhar menos para o altar e mais para o chão. E foi exatamente sobre o chão que Eliaúde escreveu. Ninguém o convidou. Ninguém o esperava. E mesmo assim, numa tarde onde o calor grudava nas paredes e as janelas pareciam seladas pelo próprio sol, o profeta apareceu nos degraus do templo, com o bastão sob o braço e um pedaço de carvão na mão. Não subiu até o altar, nem tocou os utensílios sagrados. Ajoelhou-se no pátio externo, diante de uma pedra larga e gasta pelo tempo, e ali começou a escrever, com gestos lentos e decididos, letras viradas, palavras quebradas, frases que desafiavam a lógica dos escribas. Ninguém se aproximou de imediato. Os sacerdotes, do alto da escadaria, observavam com inquietação, como quem vê alguém escrever numa língua proibida. Alguns diziam que era loucura. Outros temiam que fosse exato demais. Quando terminou, Eliaúde permaneceu ali, imóvel, como se esperasse algo que não vinha das pessoas. Os primeiros a se aproximarem foram crianças, que tocaram a pedra com os dedos e leram em voz baixa, sem entender, mas sentindo que aquelas palavras, embora estranhas, não eram vazias. Logo depois veio o vento, baixo, sibilante, como se tivesse acordado de um sono longo. E com ele, nuvens finas cobriram o céu limpo, e os primeiros pingos caíram pesados, como se fossem lágrimas antigas voltando à terra. A água apagou lentamente os traços de carvão, e a pedra voltou a ser apenas pedra. Mas os que viram, e eram muitos, juravam que por um instante a pedra havia cantado. Os sacerdotes, em silêncio, recolheram seus mantos e fecharam as portas do templo. Naquela noite, não houve oferendas, nem incenso, nem salmos. Só o eco da chuva nas telhas. E entre os fiéis, a sensação desconfortável de que talvez o templo tivesse sido visitado, mas não por quem esperavam, e sim por alguém que lembrava ao sagrado que ele havia esquecido, que o silêncio do céu não se rompe com rituais perfeitos, mas com arrependimento genuíno. Nos dias seguintes, Eliaúde foi visto caminhando ao lado de um camponês cego, ensinando-lhe a reconhecer as curvas do caminho pelo som dos pés. Foi visto cantando uma melodia sem palavras para um grupo de órfãos que dormiam junto a um muro rachado. E foi visto, segundo alguns, conversando com um jumento teimoso que se recusava a entrar no pátio do templo. Até os animais sentem o que os homens esqueceram, murmurava um velho pastor. E então ele partiu novamente, deixando para trás apenas um pedaço da pedra onde o carvão resistira um pouco mais que a chuva. As palavras que ali restaram confusas, espelhadas, talvez mal escritas de propósito, diziam, segundo quem tentou decifrá-las: se o altar não treme, que tremam os pés dos que o tocam. Foi assim que o cântico sobre as pedras
passou a circular entre os viajantes e os que buscavam resposta onde já não havia voz. Uma canção que não tinha melodia, mas que o vento repetia nas encruzilhadas. Uma oração sem nome, que só fazia sentido quando lida com os olhos molhados. O céu, naquele dia, não era diferente dos outros, mas os pastores perceberam que as ovelhas olhavam demais para o norte. O vento, embora brando, girava sem descanso, como se algo o puxasse em círculos invisíveis. E nas margens do riacho de Siloé, uma mulher disse ter visto Eliaúde falando com a água não como quem reza, mas como quem dá instruções. Outros juraram que ele caminhava entre figueiras com os olhos fechados e os braços soltos, como se escutasse um canto longínquo vindo de dentro da terra. Nada disso foi confirmado, mas o que todos concordaram, dias depois, foi que ninguém mais o viu. Não houve anúncio, nenhuma despedida, nenhuma profecia final. Apenas ausência. O bastão foi encontrado encostado contra uma pedra, como se alguém o tivesse deixado ali para voltar logo. Uma sandália, velha e esgarçada, repousava ao lado de um ninho de pardais, e ao redor, marcas no solo não de pés, mas de redemoinho, circulavam como espirais mal apagadas. O escriba de Quelá anotou em sua tábua. Desapareceu num vento que não estava no calendário. Diziam que foi levado, como Elias. Outros, que partiu, como Moisés, sem túmulo, sem ruído, sem eco. Um camponês afirmou que o viu, dias depois, em Samaria, ensinando 2 meninos a assobiar contra o medo. Um pescador contou que ouviu sua voz saindo de uma caverna na direção do mar. E uma velha cega disse que sonhava com ele toda noite. E que no sonho ele ria alto, como quem sabe o fim de uma história que ainda não foi escrita. Seus escritos desapareceram, ou nunca existiram. Seus julgamentos não ficaram nos livros, mas nos gestos dos que os viram. Sua presença, embora breve, alterava o ar como um trovão que passa sem chuva, mas muda o rosto do dia. E o mais estranho, segundo os anciãos, foi que depois que ele partiu, as chuvas vieram com mais precisão. Não mais como castigo, mas como resposta. As plantações começaram a crescer no tempo certo, e os juízes, mesmo os corruptos, passaram a medir melhor as palavras. Não por medo, mas por vergonha. Como se o céu ainda estivesse ouvindo. Na entrada do templo de Endor, uma pedra continuava levemente escurecida. Numa das cidades, uma figueira antisseca floresceu, fora da estação. Em Quelá, onde tudo começou, os trovões passaram a vir apenas em número par: 2, 4, às vezes 6. Nunca 3. Nunca mais 3. Ninguém construiu um monumento para Eliaúde. Nenhuma cidade lhe deu nome de rua, mas seu nome passou a ser sussurrado em momentos de dúvida, lembrado nos dias de injustiça, repetido por crianças em tom de brincadeira e por velhos em tom de saudade. Diziam: se ele estivesse aqui, o rei já teria ouvido a verdade. Diziam também: se ele passou por tua casa e o vinho azedou, talvez fosse hora de ouvir teu próprio silêncio. E assim ficou. Um homem sem livro, sem túmulo, sem hino, mas com uma história que não precisa de explicação. Porque a fé não nasce dos registros, e sim dos ecos. E o trovão, quando passa, não deixa pegada só lembrança.